O livro de Jonas começa com a chamada de Jonas por parte de Deus. Deus chama o seu servo, Deus entrega uma mensagem para o seu servo e Deus mostra o campo missionário onde o servo dele precisava atuar pregando a palavra dele, do Senhor. Jonas tinha tudo para realizar um grande ministério, uma grande obra. Ele tinha aquilo que todos os servos de Deus, todas as servas do Senhor gostariam de ter com toda certeza. A chamada de Deus, a mensagem de Deus e o campo de trabalho, de atuação escolhido pelo próprio Deus. Jonas teve isto, mas a Bíblia nos diz que Jonas se rebelou contra Deus. Jonas procurou fugir do cumprimento da missão que foi confiada a ele por parte do Senhor. Pior, Jonas procurou se esconder de Deus. A Bíblia nos diz que Jonas deveria ir para o leste, para Nínive, mas ele foi para o sentido oposto, para o oeste. Ele pegou um barco e no alto mar ele estava dormindo quando uma grande tempestade colocava em risco de vida todos os tripulantes daquela embarcação. A Bíblia nos diz que os marinheiros começaram a fazer uma reunião de oração, mas o servo de Deus estava dormindo. Este livro é muito interessante por causa dos estereótipos, o estereótipo do homem de Deus e o estereótipo do marinheiro, dos assírios, tudo se encontra invertido. O homem de Deus foge de Deus. O homem de Deus não obedece a Deus. O homem de Deus não está orando. O homem de Deus não está preocupado com a vida das pessoas, com a morte das pessoas. O homem de Deus é insensível. Mas as pessoas neste livro, nesta história do livro do profeta Jonas, os marinheiros e os assírios, se mostram mais sensíveis à voz de Deus, à palavra de Deus. Nós encontramos então os marinheiros preocupados com a salvação de Jonas, com a salvação de todos. Eles é que acordam Jonas e que convidam Jonas para o culto de oração em alto mar. E quando eles descobrem que Jonas é o responsável por tudo aquilo que estava acontecendo, eles se convertem ao Senhor. Diz-nos o texto bíblico de Jonas, capítulo 1, que os marinheiros pedem perdão a Deus porque teriam que julgar Jonas no mar. Jonas, na verdade, ele diz para os marinheiros: olha, eu sou hebreu, eu sou servo do Deus, Criador dos céus e da terra, estou aqui fugindo dele como se isso fosse possível. Jonas tinha um discurso bonito, uma teologia correta, mas uma ação desastrosa. Que pena, que mau testemunho. E diz-nos o texto bíblico que Jonas pediu aos marinheiros que o matassem. Matem-me, o profeta de Deus, o homem de Deus. Ele quer morrer. Ele prefere a morte do que cumprir o plano de Deus, a missão de Deus, a vontade de Deus. Ele não quer obedecer a Deus de maneira alguma, porque ele é um homem egoísta, porque ele pensa em fazer a sua vontade e não a vontade do Senhor. Ah, meu querido amigo, meu querido irmão, quantas vezes nós fazemos como Jonas, fugimos da nossa missão, tentamos esconder de Deus, procuramos fazer a nossa vontade como Jonas, ao invés da vontade do Senhor.
diz-nos o texto bíblico que os marinheiros se converteram ao Senhor no capítulo 1. Os marinheiros atiram Jonas no mar e o capítulo 2 mostra Jonas sendo ingerido por um grande peixe. Nós já conhecemos história de pessoas que passam mal comendo peixe, mas aqui em Jonas nós temos um peixe passando mal porque ingeriu um homem. O peixe acabou vomitando Jonas. O capítulo 3 de Jonas mostra Jonas pregando o seu sermão. Od Arbaim Ion Veninever Nerbachet. Jonas pregou um sermão de apenas 5 palavras. Ao invés de fazer o serviço dele em 3 dias, diz-nos o texto bíblico que ele usou apenas 1 dia pregando a palavra de Deus em Nínive. Ele fez tudo para sabotar o seu trabalho, para que ele não tivesse êxito. Jonas é um homem de Deus, é um profeta de Deus que não tem alegria na conversão dos pecadores. O capítulo 3 nos revela isto. Há algumas palavras muito importantes nesta história que precisam ser destacadas. A primeira palavra está em Jonas capítulo 3, versículo 5. É o verbo crer, no hebraico amã. Este é o mesmo verbo que aparece em Gênesis capítulo 15, versículo 6, que diz que Abraão creu em Deus e por isso recebeu a justiça que vem de Deus. A mesma maneira que Deus usou para salvar Abraão, foi a que ele usou para salvar os assírios. Os assírios creram no Senhor, creram na palavra de Deus que Jonas pregou. Embora Jonas não tenha pregado com amor, com vontade, com alegria, mas Deus, mesmo assim, usou o servo dele para cumprir a missão que Deus lhe havia confiado. Então, os ninivitas creram. Então é o verbo amã, o mesmo verbo que aparece lá em Gênesis. Traduzido na Bíblia Septuaginta, primeira tradução do hebraico para o grego, que aconteceu no ano 300, mais ou menos, antes de Cristo, na cidade de Alexandria, no Egito. Os 70 judeus que traduziram a Bíblia do hebraico para o grego colocaram a palavra pistel, o verbo pistel, para traduzir o verbo amã no grego. O mesmo verbo que se encontra em referência aos assírios, aos ninivitas, que creram no Senhor, o mesmo verbo usado para falar da fé de Abraão no nosso grande Deus. Então, quando nós abrimos os evangelhos, quando nós abrimos o Novo Testamento, Jesus, no capítulo 1 de Marcos, versículo 15, ele começa o seu ministério pregando: arrependei-vos e crede no evangelho. O verbo é o mesmo, é o verbo pistel, o mesmo verbo traduzido do hebraico para o grego. Pistel é o que nós encontramos no Novo Testamento. Ah, meu amigo, ainda hoje é assim. O nosso Deus não muda. O plano de salvação no Antigo Testamento é o mesmo no Novo Testamento e é o mesmo hoje. É o mesmo para o povo do Senhor, os israelitas, é o mesmo para aqueles que não são israelitas, é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Deus não muda, é o plano dele, é a fé, é o crer, é o amã, é o pistel. Que coisa maravilhosa. A outra coisa interessante que nós encontramos no capítulo 3 de Jonas, versículo 10, é o verbo se converter. Os ninivitas se converteram a Deus. O verbo hebraico é shuv, que foi traduzido por metanoel, que é o verbo de arrependimento, usado também no Novo Testamento. Em 2 Crônicas, capítulo 7,
versículo 14, Deus diz para o seu povo: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. O verbo lá é o verbo chuv, o mesmo verbo de Jonas capítulo 3, versículo 10. E é o mesmo verbo nos lábios de Jesus, de acordo com Marcos capítulo 1, versículo 15. Sim, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, o verbo metanoel e o verbo pistel que nós temos, então, na Septuaginta, para traduzir chuv, de Jonas 3,10 e de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, e que nós encontramos também no Novo Testamento. Então, nós encontramos essas duas palavras muito importantes no capítulo 3 de Jonas, falando sobre os ninivitas. Eles creram em Deus, no caráter de Deus, no poder da palavra do Senhor, na verdade desta palavra. E eles se converteram, eles se arrependeram, eles mudaram os seus hábitos, os seus caminhos, a sua ética, o seu viver. É isso que precisamos fazer ainda hoje. Uma outra coisa interessante que nós encontramos no capítulo 4 de Jonas, versículo 2, é o substantivo recede. Essa palavra que foi traduzida por eleos no grego, pelos 70, na Septuaginta. Sim, esta palavra misericórdia. Deus é um Deus misericordioso. Jonas se encontra aborrecido com Deus porque ele é misericordioso. Ele foi misericordioso com os ninivitas, porque os ninivitas creram nele e se arrependeram dos seus maus caminhos, dos seus pecados, dos seus erros. A Bíblia nos diz, em Mateus capítulo 5, versículo 7, Jesus falando que felizes são aqueles que têm misericórdia, porque Deus terá misericórdia daqueles que têm misericórdia. Misericórdia significa dar ao outro não necessariamente aquilo que o outro merece, mas aquilo que o outro precisa. Perdão. Deus nos trata com misericórdia. E Deus espera que nós sejamos misericordiosos com os outros. O escritor aos Hebreus, capítulo 2, diz que Jesus é um sacerdote misericordioso, porque conhece, já esteve em nosso lugar. Ele tabernaculou entre nós, ele foi tentado como somos tentados. Ele se compadece de nós, ele tem misericórdia de nós. Meu querido irmão, meu querido amigo, amiga, nós precisamos aprender a mostrar, a revelar misericórdia. Uma outra palavra muito importante nesse texto de Jonas, capítulo 3, é a palavra rafar, que pode ser traduzida por destruir, subverter ou mudar o que se encontra estabelecido. Faz parte da mensagem que Deus entregou para o seu servo Jonas. Nínive será subvertida, será destruída. O que está estabelecido em Nínive como certo, como padrão, será mudado. O nosso Deus fez isto. Fez isso com os marinheiros, fez isto com os ninivitas. E a grande pergunta é se ele foi capaz de mudar, de fazer a mesma coisa com o coração do seu servo, do seu profeta. Este livro mostra como o profeta de Deus também precisava ser subvertido, mudado. Aquilo que estava estabelecido no seu coração precisava também ser transformado. Deus foi capaz de mudar o coração dos marinheiros. Deus foi capaz de mudar o coração dos ninivitas. E a grande pergunta que fica no ar é se Deus conseguiu mudar o coração do seu servo, do seu profeta.
Esse livro de Jonas é o único livro na Bíblia que termina com uma pergunta. Deus pergunta para Jonas se só ele poderia ter misericórdia e compaixão de uma árvore que num dia nasceu e no outro dia morreu. Deus pergunta para Jonas se era razoável a sua ira, a sua raiva, porque ele estava mostrando compaixão, misericórdia por uma coisa pela qual ele não trabalhou, não fez coisa alguma. E Deus estava mostrando misericórdia pelos milhares de homens e mulheres, e crianças, e animais em Nínive. Deus quer saber o que vale mais, se são essas pessoas, estas vidas, ou se é aquela árvore pela qual Jonas nunca trabalhou, nunca fez coisa alguma. A inversão de valores. Jonas pensava que Deus fosse inimigo dos seus inimigos. O livro de Jonas nos ensina que Deus ama todos. Ele ama o povo de Israel, mas ama também os gentios. Ama aqueles que não são os israelitas, os judeus. Deus ama os norte-americanos e os chineses, e os russos, os brasileiros e os portugueses e os argentinos. O nosso Deus, ele ama todos. Ele cuida tanto de Jonas, o indivíduo, mas ele cuida também do coletivo, dos ninivitas, da cidade de Nínive. Deus não descarta Jonas, não. Ele não descarta nenhuma pessoa. Ele tem um plano e ele quer e ele deseja que seu plano seja realizado. E o plano de Deus é a salvação, a reconciliação das pessoas com Ele. E Ele realiza o seu plano, independente da nossa vontade, da nossa desobediência. Ele nos respeita, Ele respeita o ser humano, as suas escolhas, mas Ele é o Senhor, Ele é o soberano Senhor. Esta é uma outra lição importante que nós aprendemos neste livro de Jonas. Neste livro, nós encontramos um Deus paciente, um Deus amoroso, um Deus que tem um plano e que realiza o seu plano plenamente. E o seu plano, o seu propósito é bom, é a salvação, é a redenção das pessoas. Deus cuida de Jonas, o seu servo, individualmente, e ele cuida também do grupo, da cidade, da igreja, do mundo inteiro. Podemos não entender como ele faz isto, mas ele o faz, e o faz melhor que nós. Que você possa abrir o seu coração para o Senhor, crer nele, crer na sua misericórdia, na sua graça, que você possa também se converter dos seus maus caminhos, e que aquilo que está estabelecido na sua vida como certo e que é errado, possa ser subvertido, possa ser mudado, transformado para a honra e para a glória do Senhor. Que você possa responder a pergunta que Deus fez para Jonas. Deus tem uma pergunta para Jonas, o Jonas que habita em nós, que vive em nós. Deus quer que Jonas se converta e comece a ser misericordioso, como ele é. Deus quer que Jonas tenha também os seus atributos. Deus quer que Jonas não apenas tenha uma teologia bonita, um culto bonito no sábado ou no domingo, na quarta-feira ou na quinta-feira, mas que ele possa, no seu viver, revelar a paciência de Deus, o amor de Deus, a graça, a misericórdia do Senhor. Que Ele te abençoe e te guarde, meu querido amigo. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que Ele te dê a paz. Um forte abraço.